Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o nosso ancião Marçal. Fala povo, nós de novo. Eu acho que eu já posso pedir a segunda etapa de música, que já tá indo pra quase 6 participações. Aí sim, terceira idade. E a gente também tá com o nosso pequeno aprendiz de boca de fumo D2. Isso, aqui é o podcast nosso falando de cultura. Hoje nós vamos falar de cinema, mas não fala de cultura não. Que aqui você sabe que eu não gosto daquela livraria, velho. Eu cago na mão e passo bosta nas paredes de lá. É isso aí. Vamos tocando. E a gente indo nesse espírito de merda que o D2 invocou aqui, a pauta de hoje é bastante propícia a isso, né? Hoje iremos falar daqueles filmes ruins, daqueles filmes merdas, que mais a gente curte, a gente gosta lá, apesar de tudo. A gente releva a cachoeira de bosta que tem no filme, que inclusive é um dos filmes do Marçal aí, tem essa referência. Tem um pequeno comentário sobre isso no filme que o Marçal selecionou aqui, que eu vou fazer mais tarde. Então, a ideia é essa, a gente falar desses filmes aí. Eu acho que tem muita gente já fez, eu já vi vários podcasts a galera falando sobre isso, e é um tema eu acho legal pra caramba e tal, e vamos falar sobre isso, que a gente curte também falar sobre esses filmes merdas aí, que a gente já discutiu bastante offline, assim, no trabalho e etc. Então, bora lá pro filme. Bom, o primeiro filme que eu escolhi é um filme antigo, que eu creio que a maioria dessas crianças aí que costumam ficar nas redes sociais, aí não, acho que nem tem o conhecimento dele, é um filme que chama Fuga de Nova York. É um clássico da Sessão da Tarde aí. Cara, depende. Eu assisti isso, não foi na Sessão da Tarde, não. Eu assisti isso como estreia. Você é velho e muito velho, né? Esse filme estreou em 81, cara. Eu não era nem nascido ainda. O Marçal já tava no terceiro, quarto emprego, né, Marçal? Na segunda aposentadoria? Eu tava quase, cara. Eu tava fazendo aquele apontamento dos tempos lá pra ver se já entrava com aposentadoria. Cara, o da hora é você ver o ator principal, velho. Parece ele é tipo um pirata, né, mano? Pequena sinopse aqui do filme aqui, ele é de 81, porém ele acontece no futuro longínquo de 1997, em Nova York, que ela se tornou uma prisão de segurança máxima. É como se fosse a Guantánamo, né, a ilha, e onde eles colocam os piores criminosos lá, né, e que é um lugar, assim, impossível de fugir, impossível. Só que acontece um problema que o avião do presidente da época, ele cai nessa ilha. Então, o protagonista do filme, que é o Snake Plissken, acho que é isso mesmo que fala, ele é oferecido a ele a liberdade, que ele é condenado, ele é oferecido a liberdade lá pra ele resgatar o presidente. Então ele sai da prisão e eles mandam ele direto pra Manhattan, a ilha de Manhattan, onde o avião do presidente caiu. E aí desembola a história lá, cheia de clichês e daqueles personagens totalmente anos 80, totalmente estereotipados. Sei lá, velho. Eu achei esse filme muito bom porque ele é muito engraçado por causa disso, fraga. Ele é ruim. Você assistiu ele há quanto tempo? Você assistiu ele totalmente fora do foco da época, né? Não, cara. Não. Deve ter um ano que eu assisti ele, no máximo. Pois é, mas, ou seja, você conheceu o filme agora. Aí você tem que ver. Não. Eu vi esse filme, sei lá, moleque, velho, na Sessão da Tarde. Pra você, ele já era um filme de Sessão da Tarde. E realmente, aí o filme tem todos os clichês da década de 80. O cabelo do cara é uma comédia. Tem aquele mullet, né, velho? É baixinho em cima assim, e tem aquele mullet ali. Aí o protagonista, igual o D2 falou, tem um tapa-olho, tipo do Nick Fury. E o cara é fodão, assim, ninguém mexe com ele é foda nas armas. Aí vem os bandidos lá pra cima dele lá, ele quebra todo mundo na porrada. Ele é muito fodão da parada toda e tal. É bem daquela época, assim. Daquela época tem muitos filmes, logicamente, vocês não vão lembrar, né? Mas era a época dos Van Damme, da vida, dos Braddock. O Braddock, na verdade, já tava em decadência nessa época, né? Ainda vendia, mas ainda já tava saindo, que já era exagero. Essa época era Predador, Rambo, esse filme dessa época. Tipo assim, os anos 80 teve muito desses filmes, né, que lançou muito, que deu fama pelo menos ali. Exterminador do Futuro foi nos anos 80. Sei lá, aqueles filmes do Van Damme, tem alguns filmes do Van Damme também dos anos 80. Tem os filmes do Sylvester Stallone, que é dos anos 80. Acho que o Cobra, o Rambo, é tudo dos anos 80. Teve também esse filme do Kurt Russell, que é dos anos 80. Então, tipo assim, é caricatura dos filmes dos anos 80 esse filme aqui, entendeu? Assim, ele é muito ruim, cara. É muito
muito ruim. Tem outros filmes do Kurt Russell, que é aquele Aventureiros do Bairro Proibido. Esse filme é muito foda, mas ele cairia aqui também. Ele é muito ruim, mas eu acho ele muito legal, cara. Eu acho ele muito legal, mas ele é ruim, cara. É muito ruim. Eu não diria ruim, é filme que dá vergonha de gostar, né, cara? Eu ia até comentar, tem coisa que é um clássico da podridão, né, cinematográfica. Exato. Esse é o primeiro filme que eu escolhi. Quem curte filmes dessa época, assim, com essa temática brucutu, assim, não liga muito pra, como eu vou dizer, efeitos especiais ou clichês o tempo todo, é um bom filme de se assistir aí durante o dia, comendo uma pipoquinha e se divertir rindo pra caramba. Mas esse filme você me fez lembrar, assim, nu. Eu acho ele muito divertido, muito divertido. Então é isso aí, quem que tiver coragem, assistam ele, que ele é muito legal. Vamos lá pro próximo filme lá. Bora lá, Marçal. Olha, então, quando o Elvis propôs essa pauta aí, eu falei assim, porque, tipo, um filme ruim, ele é ruim pra todo mundo, né? Então tinha de achar um filme ou filmes que eu achava o filme bom, mas conseguiria reconhecer que o filme, na visão de muitos, era ruim. Então eu escolhi 3 aqui, nós vamos falar bem rapidamente depois de cada um deles, mas eu separei os 3 em 2 categorias. Um que realmente, cara, eu gosto do filme, mas tem que reconhecer. O filme não é nem um filme, é uma animação. Eu faço raiva em todo mundo, porque eu recomendo essa animação pra muita gente, que é o Batman Ninja. Puta que pariu, Marçal. Eu tenho ódio de você por causa dessa merda desse trem, velho. Então esse é ruim mesmo, mas eu gosto. Sabe o que é? O que rola? O Marçal, eu e ele, a gente sempre discute assim, a gente vê alguma coisa bacana assim, pra assistir no Netflix ou pra assistir em outros meios lá, não tão legais, igual ele fala, e a gente fica compartilhando um com o outro, assim, ó, assiste isso aqui é legal, ah não, assiste esse outro aqui e tal. Então a gente fica indicando muita coisa um pro outro, assim, que o nosso estilo de gosto, igual eu falei em outros podcasts, é bem parecido, apesar da diferença de idade. A grande diferença de idade. É, porque você já é velho, né, também, por dentro. Não, mas o Marçal é ancião, né, cara? Aí quando ele me indicou isso, eu já tinha visto essa animação na Netflix e já, de cara, já é um tipo de desenho, de animação que eu não curto muito. Como que fala, Marçal? A temperatura da animação. Igual você fala, a temperatura da animação. Voltou nessa frescura de novo, Dedê. Isso mesmo. Eu já não curto muito já. Aí o Marçal falou assim, assiste que é legal. Tá, vou dar uma chance. Véi, que desgraça. Que desgraça de filme ruim, cara. Horroroso. Além da porcaria do estilo do desenho ser uma merda que é tipo um CG, sei lá que aquela merda é, a história é totalmente horrível. Não, vamos ser justos. É ruim a animação. Nós vamos falar sobre a animação. A história é ruim, mas cá pra nós. Como eles levaram a animação, o desenho, é legal, porque você vê que tem algumas partes assim, que é como se você estivesse vendo quadro mesmo da revistinha em quadrinhos. Eles pegaram, quando você leu o HQ, tem tirinhas que elas são muito coloridas e é chapado a coisa. E eles tiveram a manha demais nesse negócio. Então, assim, com relação à animação, é frescura do Elvis. Véi, você quer um exemplo que eles fizeram exatamente igual os quadrinhos, até a forma do desenho? É o Batman Piada Mortal. É um ótimo exemplo. Você pega HQ e assiste a animação, você fala, é a mesma coisa. É um ótimo exemplo. Esse exemplo que você tá dando aí é um exemplo de bosta. Não, a animação é boa. Para com isso. Deixa de ser preconceituoso. Mas o filme é... Vamos falar sobre o filme, então? A animação? O enredo? A história? Vamos. Eu fiquei até curioso, cara. Então, Batman Ninja é aquele que realmente, assim, é pra fazer raiva nos outros. Eu gosto de assistir o desenho, gostei. Você vê nitidamente, vamos falar do filme. É uma animação de 2018. Começa, basicamente, o Batman chega nos tempos atuais. Ele tá tendo uma batalha com o Gorilla Grodd lá. Ele tá com uma máquina do tempo, algo com relação a isso. E durante a briga dos dois, ocorre um acidente que eles ativam essa máquina do tempo. Além dos dois que estavam envolvidos ali, a máquina do tempo, a bolha dela, parece que ela pega Gotham inteira, ou boa parte. Mas quem era interessante de Gotham, de estar envolvido nas coisas, vai. Então eles são mandados pro Japão feudal. E por uma questão de... Pra ter cadência, cada um chegou num tempo. E o Batman foi o último que chegou. Eles justificaram isso pela distância... É pela proximidade que estava do dispositivo. Exatamente, essa é a justificativa deles lá. Mas faltou a mais palavra... longe, mais antigo, mais distante no tempo. É tipo isso. Mas Eu não lembro se era
quanto mais perto demorou mais pra você chegar no lugar, ou mais longe e tal. Acho que é mais perto, porque o Batman e o Groot estavam perto. Mas os dois chegaram em tempos diferentes. Quem chegou primeiro foi o Coringa, todo mundo que eles vão. Então todo mundo é remetido para esse Japão feudal. Então, os principais vilões, o Coringa, o Pinguim, eu acho que é o Duas Caras. Eles vão fazendo os feudos, né? Então eles têm grandes feudos lá, grandes clãs que eles vão fazendo. Então eles são senhores desses clãs. E o Batman chega por último nessa situação toda. Aí ele chega, você vê que o cara foi levando essa animação e teve uma parte que ele acendeu o baseado e uma parte o baseado bateu. Nessa parte eu acho que ele estava apertando o baseado ainda. Ele não tinha acendido nem nada. Vou apertar, mas não vou acender agora. Aí começa, cara, porque, cara, você pode ser o mais fodástico do futuro. Se você voltar pro passado, cara, não adianta o que tá na sua cabeça, você não vai conseguir reproduzir. Você não vai conseguir, D2, fazer um Visual Studio, começar do zero e desenvolver um Visual Studio no passado. Você vai desenvolver em cima de quê? Exatamente, camadas de coisas que foram criadas pra você, quando você for inserido no meio tecnológico, você conseguir, você já tava ali, já tem um monte de coisa pronta. Então esses caras que chegaram antes, que foi o Coringa, mas acho que a Era Venenosa também tava. Tinha ela também, o Gorilla Grodd. Ele tava no Asilo Arkham, se eu não me engano. Então a maioria do pessoal tava preso lá. O Coringa tava preso, a Era Venenosa tava lá, tinha o Duas Caras, tinha um bocado de vilão que tava preso lá. Então eles foram pra lá, e aí os caras chegaram, tiveram um tempo a mais, era normal. Até essa parte deles estabelecerem feudos lá, eram totalmente normal. E obviamente o Batman chega depois, por uma questão de conveniência, né? E vai. Aí ele chega, vai ser inserido no contexto. Aí o cara começou a fumar o cigarro, D2. Aí começa a viagem, verdade. Começa. Cara, na hora que ele chega, ele é bacana, porque tem uma hora assim que ele é cercado por samurais e ele começa a lutar, né, cara? Aí os caras cercam ele, e aí ele vai pegar aquele bumerangue dele, na verdade, aquele gancho que é o em formato de morcego dele pra atacar num prédio, assim, ele procura um prédio e não tem, porque as construções eram no máximo de 2 andares. Então ele vê assim que uma das coisas que ele tinha, que era o poder dele de escape, de mobilidade, usando os prédios, ele não tem mais. Cara, até aí vai legal. Na hora que ele pergunta pro cara assim, quem que é o mestre dele, que o cara fala que o mestre dele é o Coringa, se não me engano, aí ele não fala o Coringa não, mas ele fala um outro nome e ele consegue entender mais ou menos o que tá acontecendo. Até aí vai de boa. Aí ele vai disfarçar pra ele conseguir se passar por alguém da época. Aí ele se disfarça tipo num monge. D2. Aí imagina o monge. O que acontece? Geralmente esses caras têm aquela coroazinha careca, né? O monge, né? Sim. Aí ele disfarçado, na coroazinha careca dele, tinha o desenho do morcego, cara. Ah, não, velho. Você tá sério? Aí começa as merdas, aí você vê a enxurrada de cocô, velho. Tem condições. Vou ser bem rápido e vou colocar só as principais cenas, tá bom? Eu quero deixar claro, o plot principal, o cara sofre um acidente no laboratório que ele tá trabalhando, sabe-se Deus onde, o que ele tá fazendo, mas ele tá trabalhando no laboratório. E como é que o cientista trabalha, gente, no laboratório? É desse jeito que vocês pensaram mesmo. É com uma camisa de flor, parece a camisa de havaiana, tá ligado? De gringo de férias do Brasil. De gringo de férias, exatamente. E por algum motivo, todo mundo sai quebrando e ele tá lá viajando, sabe se fazendo o quê? E ele não vê que o pessoal saiu quebrando. Aí beleza, aí as máquinas começam a dar defeito, na iminência de explodir, o cara ao invés de fugir, o que vai fazer? Vai tentar arrumar o problema. Como ele arruma o problema? Entrando na máquina que tá perto de explodir. Porque essa é a forma lógica de arrumar o problema. Então explodiu, ele morreu. Aí os amigos dele, né, que consideram muito ele, inclusive, pelo visto, eles resolveram falar assim, pô, velho, que doido, que pai, não quer dizer, que paia, né, velho? Pô, meus amigos morreu, não sei o quê. Vamos fazer um experimento? Vamos pegar os órgãos que restou dos órgãos dele e transformar num robô? Aí, beleza. Transformou ele num robô. Velho, a primeira cena desse filme, bicho, sem zoeira, é uma piada muito escrota, que é tipo, parece, tá um casal, né, aparentemente é o cara o cientista que ia virar o robô mesmo, e a esposa dele lá no momento íntimo, e as luzes da casa apagam, todas apagam, porque parece que queimou uma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Aí a esposa dele vai e fala, né, não, parece que queimou um disjuntor, as paradas assim. Ele vira pro lado dela, velho, e olha assim, aí vai e fala assim, tem que trocar o filtro
por terra e, tipo, olha pra ela como se você enfia o dedo no meu cu, tá ligado? Velho, que porra é essa? Não faz sentido, velho. Aí depois a outra cena, que deveria ser uma cena, tipo, né? Aí vou pular o resto não tem muita coisa, tá ligado? Aí vai a última cena, que é tipo assim, ele comentando, né, que a esposa dele tentou chegar perto dele. E ele falando, não, eu sou um monstro, não sei o que, né? Que ele não conseguia reconhecer a própria humanidade. Ou talvez, por ele reconhecer a própria humanidade, ele via que ele era um monstro. Talvez algo assim. Mas, velho, essa cena tava, tipo, numa igreja, uma casa, tipo, dos 2 andares, tava no 2º andar dessa igreja, que ele, por algum motivo, marcou encontrar com essa mulher dentro de uma igreja. Qualquer pessoa podia entrar e ver ele, mas ninguém entrou e viu ele. E ele falou assim, não chega perto de mim, não sei o que eu sou um monstro. Eu sou humano. Ô, velho, ele dá um capote muito patético, mano, que ele, tipo, tropeça num negócio lá, tipo uma pedrinha, essa bosta que é, e cai do 2º andar, velho. Igual uma jaca. E não faz sentido nenhum. Cara, eu tava vendo isso com meu sogro, velho. A cada cena, ele se mexia, tá ligado? Você percebia ele se incomodado com o filme. Só que ele é muito educado, né, velho? Ele não ia olhar pro meu lado e falar assim, pô, velho, esse filme é uma bosta. Mas ele tava incomodado. Nessa parte que chegou a parte que ele caiu, ele levantou e falou assim, vou ali fumar. Seu sogro não assistia esse filme com você ainda, cara. Ele tentou, Marçal, ele lutou contra esse filme. Nossa, velho, o D2, quando a gente fala que ele tem um sério problema psicológico, que ele tem que fazer um tratamento mais a fundo aí com um psiquiatra, alguma ajuda, né? Uma terapia, alguma coisa assim, o povo acha que eu tô exagerando. Que isso, El? Você pode falar assim do meninão, coitado, não sei o que lá, mas é por umas coisas dessas que fazem o meu discurso ser verídico, entendeu? Não tem como, velho, sério, não tem como. Bom, meu próximo filme aqui, o D2 até que me questionou aqui por que eu coloquei ele, que é relativamente assim, eu acho, pra mim é um filme legal, tal, mas ele não deveria existir por causa do primeiro, o filme que eu escolhi, que é o Matrix Revolutions. Eu acho o filme legal, eu acho o filme bom, só que tipo assim, cara, ele é ruim por causa que ele foi uma continuação, a terceira parte, né, que não deveria existir, a segunda e a terceira parte do Matrix, cara. O Matrix é um filme redondo, conta uma história que deixa o universo em aberto, que não necessariamente precisaria de ter uma continuação pro filme. Ele podia ser expandido em outras áreas, assim como foi expandido nas animações lá do Animatrix, entendeu? Acho que deveria ter ficado aquilo, Matrix e as animações, acabou. Aí vai lá, faz o filme Matrix Reloaded, que poderia ter colocado aqui, mas eu não gosto dele, ele é ruim e eu não gosto dele. Matrix Revolutions é um filme legal, que eu gosto, só que eu sei que ele é ruim, por quê? Igual eu falei, além dele continuar a série, que não deveria ter, tem as cenas, principalmente as cenas do Neo fora da Matrix, e ele consegue ter poder de controlar as máquinas mesmo assim e tal. Eu acho que isso aí meio que acabou com a mítica, né, com a história, assim, com a lenda do escolhido pro filme, fraga. Eu acho que isso destruiu, assim, a ideia. Não destruiu o primeiro filme, porque aí eu ignoro as duas continuações e vivo só naquele filme ali, só no primeiro. Mas, tipo assim, pra mim, ele destruiu toda a lenda do escolhido pro universo do Matrix, sabe? Eu acho que foi foda. É um filme que eu gosto, apesar de tudo, eu gosto, principalmente por causa dos efeitos e da última luta contra o Agente Smith, mas por resto, velho, o filme bosta. É muito... Alguma consideração aí, Marçal? Não, você viu que eu fiquei calado, né? Que eu não concordei. Tirando essa parte aí que você falou, que uma das coisas que eu acho que não precisava foi realmente esse controle, e é injustificável, porque apesar dele ser escolhido, ser aquele mecanismo de controle, dentro da Matrix ele ser um algoritmo, parará, pororô, nada justifica o controle dele das máquinas no mundo real. Essa parte eu concordo. Mas o filme Matrix, cara, não dava pra terminar no primeiro, não. Eu acho que podia, cara. Eu acho que porque hoje a gente não... Tipo assim, cara, eles não precisam de mostrar tudo. Mostrou como que é o universo, como que o cara conseguiu sobrepor as máquinas. Cara, fechou. Tem as Animatrix pra contar as histórias antes, que dava pra entender o que... Véi, pra mim ali tá ótimo. Conforme eu disse,
Então tem esse que nós discutimos, e vocês viram que o filme é bem bom mesmo, né? Que o Elvis lembrou do filme, gostou pra caramba, que era o Batman. Mas tem os outros dois que é polêmico. Um, que é esse que nós vamos falar, que é o Cloverfield, e o outro que a gente não vai falar aqui, mas só pra fazer referência, que é o Lanterna Verde. Bom, o Cloverfield, só pra deixar claro, não é o Cloverfield o monstro, né, que veio aqui a tradução, é o Paradoxo Cloverfield, que é o último filme que foi lançado aí, nesse ano mesmo de 2018. Quando eu assisti esse filme, eu gostei pra caramba. Tem 3 partes no filme, quem assiste vai saber exatamente quais são as partes, que uma que é o braço do cara, que é aquela parte insuportável, a parte das minhocas e a parte onde eles acham o dispositivo dentro do peito do cara. Tirando essas 3 partes, o resto é perfeitamente aceitável. Cloverfield faz parte de uma, até então pra mim era uma trilogia, não é bem uma trilogia, quando você vai ver, o Cloverfield não foi feito com essa intenção, não existia uma ideia de extensão, depois o diretor, na verdade, né, foi vendo em outras produções possibilidades de linkar com a ideia do Cloverfield. Então tem o Cloverfield, um monstro, que aparece um monstro em Nova York, destrói a cidade, tal. Esse filme, depois vem a Rua 10 Cloverfield, não é isso? Isso, Rua 10 Cloverfield. Esse filme, diferente, uma das críticas que o pessoal fez muito desse filme, é que ele peca como filme da trilogia, porque se a pessoa assistir só esse filme, vai achar o filme meio esquisito, vai conseguir talvez entender a história do filme ali, mas não vai ver muito sentido no filme. É um filme muito de easter egg, muito de referência com relação aos outros dois. Então por isso que muita gente não gosta desse filme. É um filme disso daí que o Elvis falou, você tem que assistir o filme, tem que ter assistido os outros dois e tem que estar ligado nesses virais que o pessoal fez para justificar. O filme em si tem pouco elemento. Mas falando do filme, a Terra vive um momento onde todos os recursos naturais dela estão esgotados e tal, a população a Terra não consegue prover energia em todos os sentidos suficientes para manter a população. Então eles mandam uma turma de astronautas para ativar um colisor de partículas, um super colisor de partículas. Se ele der certo, e ele vai ser ativado no espaço, se ele der certo, ele vai conseguir prover para a Terra toda a energia que ela precisa. Então existe todo um receio com relação à ativação disso, porque pode abrir, quebrar, né, o que eles chamam de tecido do espaço-tempo, e assim vai. E aí eles vão tentando ativar esse colisor, acho que eles tentam umas 3 vezes durante o filme, e toda aquela história, tenta, tal. Aí uma bela hora eles conseguem o negócio, porque toda hora que eles tentam, ele se desestabiliza, eles têm que desligar. Aí eles conseguem estabilizar, ligam, ele funciona, e aí eles percebem que algo de errado não deu certo, e esse algo de errado que não deu certo é que eles foram deslocados. Na verdade, eles romperam o tecido do espaço-tempo, né, e eles foram mandados para uma outra terra, mandados para um outro universo, na verdade, não uma outra terra, um outro universo. Então, bate muito com aquela ideia dos multiversos lá. Inclusive, Elvis, depois eu lendo, cada um dos Cloverfields é um universo diferente, sabia disso? Isso eu sabia, não. Pra mim era o mesmo universo. Não, são universos diferentes. Mas com a mesma ameaça? Com a mesma ameaça, cara, porque depois você dá uma lida pra você ver, cara, como é que o cara consegue fazer isso? Ele vai fazendo ligações de um filme com o outro, cara, coisinhas pequenas que aparecem num filme, aparece no outro. Tem um lance de um suco lá que aparece em todos os filmes, cara. Manda o link que eu vou colocar aqui no post aqui do podcast. Muito legal mesmo, cara, o cara falando, um vídeo de uns 20 minutos, o cara falando. Mas aí, com relação a isso, o filme, eu entendo que muita gente criticou o filme por causa disso. Você assiste o filme, tem esses 3 momentos, porque na hora que realmente a nave é mandada para um outro universo, né, existe a colisão dos 2 universos. Então muitas coisas se fundem de uma nave com a outra, ou de onde a nave entrou. Então aparece uma pessoa dentro das ferragens de lá da nave. É tipo eles falam da lenda do projeto Filadélfia. Projeto Filadélfia. Ele estava tentando fazer um navio camuflar, né, ficar invisível, só que na verdade ele foi teletransportado de uma costa americana para outra. É uma parada assim. E quando ele voltou com todos os tripulantes em meio às ferragens lá, como se eles tivessem se fundido, né? Então aparece uma mulher lá fundida, mas que não era da tripulação deles. Era essa mulher da tripulação da outra nave. Só que é muito doido que além de ter mexido no espaço, mexeram no tempo. Não sei se você lembra, Elvis. Na hora que eles deslocam, a outra nave, que seria a irmã deles, já caiu e a Terra já está em guerra por causa da falta de energia. Você vai falar do outro filme, então? Não, o outro eu acho que não vai dar tempo da gente falar, mas o outro eu acho que é uma unanimidade, né, cara? Concordo.
foda, o Lanterna Verde. O Lanterna Verde eu tava comentando com o D2 aqui antes da gente começar, que eu acho ele legal, até metade do filme ali eu acho legal a apresentação do universo, até os efeitos da roupa dos Lanternas Verdes eu acho legal. O problema é na hora que vem o vilão e a enxurrada de cocô que parece o vilãozão mesmo, né? Que tem um vilãozinho lero-lero, que é um cabeçudo lá que parece, não vou falar assim que parece. E depois vem o vilão mesmo, que é o... como que chama? O Parallax. Aí vem o Parallax, que parece uma tsunami de bosta. Aqui, ó, só pra referência. Se vocês viram Lanterna Verde e acharam isso uma merda, busca as animações Lanterna Verde Primeiro Voo e Lanterna Verde Guerreiros Esmeraldas, ô Marçal, é isso mesmo? Acho que é isso mesmo, quer ver? Acho que é Cavaleiros Esmeraldas ou Guerreiros Esmeraldas, uma parada assim. Assistam. Esse sim é uma história bacana de Lanterna Verde. Realmente, são boas mesmo. Vocês podem achar que o Ryan Reynolds fez um péssimo Lanterna Verde, eu não concordo. Eu acho que se você ver as animações da DC, assim, ou até os quadrinhos, ele é bem daquele jeito mesmo. Ele é muito zoador, brincalhão pra caralho, fala muita merda. É daquele jeito mesmo lá. Não é igual um Deadpool da vida, igual ele fez, que ficou foda pra caralho também. Mas o Lanterna Verde que o Ryan Reynolds fez, eu acho que foi muito condizente com o Lanterna Verde do quadrinho e das animações. Tá aí a minha dica. Eu vou colocar o trailer das animações aqui no post também, pra quem quiser assistir antes. Agora que vocês estão falando uma coisa, eu não estou em dúvida de seguir a pauta e falar de Megiddo. Acho que eu vou falar de Megiddo, foi mal. Eu não preciso descrever muito desse filme. Basicamente, como se fosse a extrema-direita dos Estados Unidos, a direita super conservadora, é como ela vê o fim do mundo, no final das contas. Qual que seria a ideia, né? A questão. Nasce um menino que dá a entender que ele é a encarnação do diabo, né? Nasce o bebê diabo, quem for velho o suficiente vai pegar essa referência, o anticristo, aqui basicamente, e na missão de vida dele vai ser dominar a Terra. Justo. Num sistema que, bem, é meio duvidoso o sistema que ele vai usar ali. E assim, você vai vendo esse menino crescendo. Nas primeiras partes do filme, você até leva, porque tipo, beleza, tem um efeito outro meio tosquinho assim, mas o filme, a história ainda tá boa. Só que ele tem um irmão, que é o enviado por Deus. Por algum motivo, esse enviado por Deus, ele vira o presidente dos Estados Unidos. Vamos lá, e lembrando, ele quer destruir o mundo inteiro, tá bom? Então ele começa a ir numas, tipo assim, toda nação que era inimiga dos Estados Unidos na época, sei lá, cara, eles ainda tinham uma treta com a Rússia, mas Vietnã, essas nações assim, o diabo tava indo lá governar e ele fazia muito sucesso, menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não fazia sucesso porque era a nação religiosa. Aí eles vão lutar, velho, mano, a cena que eles vão lutar, e eu tô indo mais pro final mesmo, tá? Que o cara terminou que conseguiu, criou um governo super poderoso e os Estados Unidos estavam lutando contra esse governo. E eles foram lutar praticamente sozinhos, que deu a entender, contra o governo do capiroto. Ô bicho, a cena deles lutando me deu vontade de ver aquela luta final do Crepúsculo. Bicho, eram os efeitos mais horríveis que eu já vi na vida. Tipo, cara, que é isso? O que é os efeitos de um prédio explodindo, do Power Rangers? Eu ia falar de Crepúsculo, tá? Porque eu gosto de Crepúsculo. Ah, toma no seu cu, Marçal. Então você vai adorar esse filme, Marcelo. Cara, a cena final, o cara que era o presidente. O Roboman eu já vi que tem no YouTube, viu? Tem, mas esse aí também tem. Esse cara que era o presidente de todo mundo, da porra toda ali, ele meio que vira o diabo em si. Então ele vira uma espécie de morcego, mano. E tipo, quando eu falo morcego, eu não tô exagerando. É tipo um morcegão gigante mesmo, tá ligado? É o que beleza. Aí, tipo assim, não, ele alcançou a forma final dele, os Estados Unidos estão perdendo. O presidente, por algum motivo, tava na guerra também e tava morrendo. Aí, de repente, mano, o céu se abre. E aí, uma luz em cima do morcegão, velho. Que cena patética, velho. O morcegão vai, tipo assim, ele meio que tampando os olhos, assim, porque não consegue ver a luz, tá ligado? Tipo, quando você acabou de acordar e o sol tá batendo muito na sua cara. Aí, tipo, ele tampando os olhos assim, falando assim, não acredito que é você, seu Nazareno. E abre um buraco, mano.
Sem zoeira, abre um buraco, aí ele mergulha nessa bosta desse buraco, ele cai de uma forma tão patética quanto o Roboman caiu na igreja. Na hora que ele cai, tipo assim, ele percebe que ele tá preso, ele foi pro inferno, né, e tal, e ele tudo poderosão, né, só que ele caiu daquela forma patética, foi pro inferno. Velho, a cena, o efeito dele no inferno é tipo um CG muito horroroso, e parece que ele começa a perceber que ele tá acorrentado, tá ligado? Aí na hora que ele percebe que ele tá acorrentado, ele podia fazer o quê? A, se soltar facilmente. B, se soltar facilmente. C, falar assim, Deus é todo poderoso e me prendeu, eu perdi. E foi justamente essa que ele fez. E o filme terminou dessa forma. Cara, velho, como que você consegue gostar desse filme merda, velho? Elvis, o melhor foi o filme terminar com um trecho da Bíblia e umas cornetinhas tocando. Mano, o filme terminou com uma mensagem do WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, velho. E é um filme maravilhoso, eu recomendo a todos vocês verem, vocês vão encontrar facilmente no YouTube. E eu duvido muito que o pessoal vai correr atrás de direitos autorais desse negócio. Então provavelmente está lá até hoje. Bom, galera, esses aí foram os filmes que são uma merda, são uma bosta, mas a gente gosta. Tirando o D2 aí, que claramente a gente vê que ele tem um problema mental pelas indicações dos filmes dele, hein? Mas tá aí. Eu tô lembrando da cena até agora, que bosta. Que merda, velho. Então, tá aí os filmes que a gente acha uma merda, mas a gente gosta, foda-se. Então assina o feed aí do Asneira Pod, a gente tá tanto no aplicativo podcasts do iOS quanto do Google e em todos os outros agregadores também. Inclusive estamos no Spotify, muito legal lá, a galera tá curtindo usar o Spotify para ouvir podcast e o Asneira Pod está lá também. D2, fala aí as redes sociais da Asneira Grátis. twitter.com/asneiragrátis, facebook.com/asneiragrátis e se quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail é contato@asneiragrátis.com.br. Aí, e as nossas redes sociais aí, minha, do D2 e do Marçal, está no post, para quem quiser conversar com a gente aí. Muito obrigado, Marçal, novamente. Obrigadão, Marçal. Alô, então, gente. Sempre precisar, a gente grava aí junto. Valeu, D2, tamo junto aí. Tamo junto, com certeza, Fê. Prazer gravar com vocês aí sempre. Então tá, muito obrigado a todos e até a próxima. Tipo um franciscano, só que tipo... Ele tá disfarçado, tá vendo? Só que um franciscano com um símbolo. Quem pintou aqui? Cara, levanta muitas questões. Tipo assim... Quem que cortou a cabeça desse jeito aí? Quem? Foi o Alfred que fez isso, será? Exatamente. Foi... Ou foi ele sozinho? Ou foi o Robin? Ele pediu o Robin pra fazer isso?